entender o pedido do Guilherme Mendes. Qual? Que acha que o governo tem que sair dessa pauta de costumes. Então, vamos falar de alguma coisa que o governo quer fazer, além de ficar debatendo a pauta de costumes. Arrecadação de tributo. Cobrança de tributo. São bons. Fernando Haddad, ministro da Fazenda, afirmou que não tem plano B. Após o Congresso devolver, a MP não aceitou que ajustava créditos tributários do PIS/COFINS para compensar a desoneração da folha de pagamentos. Foi dado o benefício da desoneração da folha de pagamentos, o governo então quis reter a compensação de PIS/COFINS. A medida, rejeitada por elevar a carga tributária, indiretamente deve ser substituída por um projeto de lei. Mudou uma coisa por outra, conforme indicação de Haddad. O ministro mencionou um uso indevido desses créditos por empresas, impactando as contas públicas em 25 bilhões de reais, menos da metade das emendas parlamentares encaminhadas ao Congresso e um pouquinho mais do que a Lei Rouanet. E ele busca, então, uma solução até o prazo fixado pelo STF de 16 de junho. Vamos começar discutindo isso? No programa, o Guilherme, que estava nos debatendo na segunda-feira, o meu sobrinho, que é o Rodriguinho, tem 7 anos, ele estuda de manhã, depois ele estava assistindo o programa. São Luís, não? E ele não está no Liceu Pasteur. Bom. E aí, o que aconteceu? Ele falou, o que eu estou entendendo, mandou um WhatsApp para mim. Quer dizer o seguinte, João deve 100 para Pedro. Muito bem. Pedro deve 50 para João. Se João deve 100 para Pedro e Pedro deve 50 para João, João deve 50 para Pedro. Então vamos substituir aqui o governo. O governo deve 100 para as empresas devem 50 para o governo. Então as empresas ainda têm um crédito com o governo. O que a PEC diz é o seguinte, você deve para mim, mas eu não devo para você. Será que isso lembra o que o Ronald Reagan costumava dizer? Quando você vai mal na sua empresa, você quebra. Quando o governo vai mal na empresa pública, ele manda a conta para você, contribuinte. É Pedro seu sobrinho? É Pedro? Não, Rodriguinho. Ah, não, Pedro era o menino do exemplo. Filho do Rodrigo, cabeça. Ah, perfeito. Rodriguinho, você está correto, meu querido. Você é um belo aluno de matemática, merece aqui os meus parabéns. Tio Guilherme, orgulhoso porque você é um menino inteligente. Mas a lógica, infelizmente, quando a gente fala do governo, não funciona assim. Por quê? Porque o governo trabalha com orçamento. Quando o ministro Haddad vem e diz, olha, não temos plano B, ou seja, não tem como tentar recompor essa verba que já foi determinada a destinação no plano orçamentário. De fato, vai ter um rombo. O que vão fazer? Contingenciamento. Ou seja, vão lá em cada pasta, olha, tira 10 daqui, 5 do outro, até dar os 25 bi que ele diz não ter plano B para cobrir. Na lógica matemática, dentro das relações negociais fora o governo, é exatamente isso que o Capês falou. Deveria-se sim fazer uma compensação. Só que nós sabemos que os governos, e aí a gente não fala só da União, a gente fala de governos estaduais e governos municipais também, são os maiores devedores do Brasil. Então, a repetição de créditos tributários indevidos, a devolução, as indenizações, os precatórios, tudo isso afeta a administração pública de uma maneira geral. Aí sim eu volto no assunto. Será que a Comissão de Constituição e Justiça não tem que se debruçar sobre esse assunto para criar mecanismos legais para enfrentar esse problema? E aí promover, sim, a obrigatoriedade de quitação de dívidas, promover, sim, mecanismos legais de compensação, porque da forma como está, não adianta. Aquele que tem uma terra desapropriada, entra numa fila, passam-se 30, 40 anos, não recebe. Aquele que trabalhou, tem o seu salário e teve alguma verba ali cortada, entra na fila do precatório, 10, 20, 30 anos e não recebe. Isso tem que acabar. Esse é um assunto muito bom para o Congresso Nacional se dedicar. E esquecer maconheiro, esquecer aborto, esquecer esse tipo de coisa, porque isso não muda a vida de ninguém. Vamos tratar do que interessa, dinheiro. Meu querido, olha, o Guilherme disse tudo. Vamos tratar do que interessa, dinheiro. Agora tá aí, não temos plano B, afirma Haddad. João Belucci, o plano B não seria gastar menos? Só tem 2 maneiras de você manter o equilíbrio fiscal. Ou você arrecada mais, sufoca as empresas, ou você gasta menos. A frase não temos plano B quer dizer o seguinte, o governo vai continuar gastando, não está nem aí, então tem que aumentar a arrecadação. Porque plano B tem.
Exatamente, porque o plano A é arrecadar mais, isso está bastante evidente. Quando você veda a compensação, todas as empresas no setor federal e estadual, especialmente, têm o chamado estoque de créditos, que é valor que ela detém, né? E depois ela compensa. Só que o Haddad está dificultando isso para, no final das contas, aumentar o valor da arrecadação do governo federal, o que é bastante lamentável. O Haddad também chamou, naquela questão da importação das empresas chinesas, chegou a chamar pessoas de contrabandistas, porque faziam a importação, né? Então é bastante lamentável. Agora, e também teve uma outra, que foi o voto de Minerva no CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que o Bolsonaro tinha deixado acabado com o voto de Minerva e agora no governo Lula voltou, que é o presidente da Câmara, e que sempre é do fisco, né, do Estado, ele tem o voto de Minerva em caso de empate, normalmente é pró-fisco. Então foram várias medidas para limitar o direito de defesa e arrecadar mais. Agora o governo Lula e o Haddad não tem plano A, não tem plano B e não tem nada. Eles fizeram a reforma tributária às cegas, porque ainda terão várias normatizações, várias portarias para regulamentar alíquotas, base de cálculo, entre outras coisas, e vai aumentar ainda mais a arrecadação. Ou seja, teremos mais impostos e menos produção e vai sufocar a cadeia produtiva. Lamentavelmente, quem perde somos nós, cidadãos. Sérgio Zagarino, você parece que concorda com o Bellucci, mas não gostou quando falava o Guilherme Mendes, estava balançando a cabeça. Não. Você está nervoso? Ele está nervoso hoje. Não, eu não estou nervoso hoje porque é dia dos namorados, é o dia do amor. Mas, ó, o Guilherme, a gente tem que fazer uma paz de espírito aqui, uma força, gente. Porque ainda bem que ele está do outro lado da mesa aqui. Mas vamos lá, vamos pontuar essa questão aí do Fernando Haddad. Essa desculpa que o governo dá de que não tem plano B é mais uma daquelas narrativas. E o interessante é que eu gosto de popularizar o tema economia. Porque você que está em casa fica ouvindo aquela inflação e imposto. Calma, vamos popularizar. Você que está em casa, você tem o seu orçamento. O governo também tem o seu orçamento. Ó, Guilherme, pode prestar atenção aqui que eu quero saber como é que você vai sair dessa. Diga lá. A população brasileira, o cidadão comum tem o seu orçamento. O governo tem seu orçamento. Se a população brasileira, ali naquele mês, aconteceu uma emergência, teve que gastar mais, o que ela faz? Ela reduz gasto em alguma coisa. Ou fica devendo. Calma, pontuou bem. Ou fica devendo. Então, assim, uma família de 4 pessoas ali, um casal, 2 filhos, vamos começar a reduzir aí, apagar as luzes, a conta de luz está vindo alta, vamos ter que cortar aqui um gasto daquela despesa no clube. É assim que funciona a vida de um brasileiro comum. E aí o governo vem com uma desculpa dizendo que assim, olha, quando se trata de governo, não tem que ter essa responsabilidade fiscal. Responsabilidade fiscal é essa que daria superávit para o Brasil. Faria com que o Brasil tivesse mais dinheiro do que gasta, o que a gente passa longe. E aí, aqui, Guilherme, eu perguntei para um economista, que é o nosso amigo Leandro, não está na mesa hoje, mas ele tentou explicar por que o governo pode, o Capes vai se lembrar, por que o governo pode ficar pegando empréstimo com a desculpa de que é investimento, pegando empréstimo que a desculpa é que é de investimento. Só que há 20 anos que a gente tem com essa desculpa de que é investimento, há 20 anos a nossa dívida pública cresce, já passou da casa dos trilhões de reais e o Brasil não sai do lugar. Então, vejam, a única alternativa que nós temos para o Brasil caminhar é ter responsabilidade fiscal. E aí, o que é mais desastroso, o que é preocupante, é se o presidente do Banco Central, que é o Roberto Campos Neto, quando acabar aí o seu mandato, sair e entrar alguém ligado ao governo. Aí acabou a responsabilidade fiscal no Brasil. Então, assim, Guilherme, eu gostaria que você depois explicasse por que nós temos essa responsabilidade fiscal e o governo não tem e fica ali gastando dinheiro que não tem. Muito bem. Vamos ouvir primeiro o Rafael Macris, aí o Guilherme Mendes vai ter a sua réplica. Rafael Macris, como é que tá? Quer dizer, não tem plano B. Vamos arrecadar. Esse foi o recado e acho que assusta os contribuintes, quem está nos assistindo. Não existe plano B, é só arrecadar. Eu pensei que existisse o plano B, que era não gastar. Desde que derrubaram a PEC, o teto de gastos, nós estamos acumulando déficit em cima de déficit, dívida aumentando, R$1 trilhão pagando de juros. Isso é uma bomba fiscal, vai explodir em cima de alguém uma hora. Sabe qual que é o grande problema, Capê? Só para a gente ambientar um pouco a quem está nos assistindo sobre do que a gente está discutindo aqui, que é justamente a MP da compensação. O que acontece hoje? Os empresários, quem gera emprego, quem realmente ajuda a movimentar a economia brasileira, ao longo das suas operações comerciais, ao longo do ano, ele vai gerando uma série de créditos tributários. Como funciona hoje? Esses valores dos créditos tributários que os empresários têm, que é de direito deles,
pode ser usado no momento para pagamento de contribuição social sobre lucro líquido das suas empresas, sobre o imposto de renda de pessoa jurídica e sobre a contribuição previdenciária. Com a MP da compensação, isso passaria seria limitado apenas no abatimento de PIS e COFINS. Ou seja, sempre quando existe algum problema no governo de caixa, a gente não vê o governo segurando gastos, a gente não vê o governo diminuindo a quantidade de emendas parlamentares a serem liberadas, que passou dos 60 bilhões de reais do ano passado, a gente não vê o governo colocando a mão em diminuir o número de ministérios, a gente não vê o governo preocupado em diminuir os salários do alto escalão do funcionarismo público, que já ganha uma grana do caramba. A gente vê o governo querendo fazer o quê? Querendo colocar a mão no empresário, em você que gera emprego, em você que gera renda, em você que leva esse país realmente nas costas para tirar um direito que você tem hoje de créditos que foram gerados ao longo do ano durante as suas atividades e a sua produção. É isso que o governo está querendo. E todas as entidades que estão se manifestando contra... Capês, eu tive algumas informações lá de Brasília que parece que houve uma revolta generalizada dos setores produtivos do Brasil, tanto os industriais, quanto a Frente Parlamentar do Agronegócio, Confederação Nacional da Agricultura, todos batendo de frente lá para que isso não avançasse. Porque não tem cabimento um governo que gasta tanto, que gasta de forma desenfreada, querer prejudicar os empresários por conta de um problema de gastos. E daí vem aqui o Guilherme nessa mesa querer defender atitudes como essa. Sabe por que acontece? Porque as pessoas não geram emprego e não sabem a carga tributária que o empresário hoje no Brasil tem, que ele se mata para poder, no fim do mês, pagar o salário dos seus funcionários, para não sobrar R$1 no bolso dele. Essa que é a grande verdade. A grande verdade é que o empresário hoje no Brasil é crucificado. É crucificado. Quem não gera emprego, quem mama nas tetas do Estado, não. Esses são os maiores, as pessoas que são colocadas lá em cima. Agora o empresário é tratado como lixo, infelizmente. Então, tá de parabéns o pessoal que está se movimentando nesse sentido para barrar essa MP da compensação aí. Só para te dar alguns dados, para manter a palavra com vocês, só passar mais alguns dados. De 2022 a 2023... primeiro ano do governo Lula, as contas públicas pioraram em 282,5 bilhões de reais em valores atuais. O déficit de 2023 corresponde a 2% do PIB brasileiro, bem acima da promessa do governo de que ia ter um rombo de até 1%. Superou. Então, os déficits continuam, o governo está gastando, o déficit continua alargando, e é o empresário que tem que pagar a conta, isso vai gerar desemprego. É evidente, e isso até o seu sobrinho de 7 anos sabe. Isso. O seu sobrinho de 7 anos sabe que colocar... Será que ele me elogiou um dia, porque ele falou, estava no debate com o nosso Leandro Ferreira, que é um grande economista, eu não misturo as coisas. Professor da fé, o cara é craque em economia. Ele falou, Capê, você não entende nada de economia. Eu falei, mas a única coisa que eu entendo é que o superávit é melhor que o déficit. Meu sobrinho falou, isso aí eu também concordo. Eu queria que você... são contas de matemática básicas que, infelizmente, essa turma não entende e não compreende, Capês. É claro que se você encher o empresário brasileiro que gera emprego já nas maiores dificuldades do mundo, colocar mais taxa, tirar direitos dele, é claro que ele vai diminuir a geração de emprego. E daí a gente vem aqui e tem que ouvir que isso é bom